Que é Posso partir, então? Manda nós, Jota. o grande incômodo de vocês. Então, vamos lá. Eu vou falar do meu incômodo e os motivos eu separei em 3 partes diferentes, para poder especificar melhor. Boa. Pra quem não percebeu ainda, eu sou muito fã do Voldemort. Eu gosto muito do Voldemort, não sei se já ficou implícito isso, mas não é só o Voldemort em si, eu sou muito fã de vilão, eu sempre gostei muito de vilão. Em toda história que eu vejo, meu personagem favorito no Rei Leão é o Scar, mano. Eu acho muito maneiro o Scar. Eu sou um cara que eu tenho uma afinidade muito grande pelos vilões. E por que isso? Ah, porque ele é ruim? Não, não é porque ele é ruim, não é porque eu torço pelo mal, porque eu gosto do vilão torcendo que ele se ferre no final. Não é isso. É porque eu acho que a construção da história de um vilão numa trama sempre é muito boa. A história do Coringa, pra mim, é mais interessante que a história do Batman, sabe? A história do Darth Vader é muito mais interessante na saga do Star Wars, sabe? Porque é sempre muito profunda. E o Voldemort tem uma história muito profunda, é muito, muito maneiro. Todas as nuances, todas as motivações, a construção dos avós, da linhagem da família. E isso é apagado do filme pra gente. A gente não, assim como a Julie falou da profecia, porque toda a história é em torno da profecia. Tudo que aconteceu por conta de uma profecia. A movimentação do Snape que levou à morte da mãe do Harry e do pai do Harry é por conta da profecia. Então, assim, é importante explicar. E quem faz tudo acontecer na história é o Voldemort. Então não explicar como esse cara surge, o porquê dele ser aquilo dali e dar a profundidade devida pra ele, bota ele sendo um vilão raso, entendeu? Primeiramente, a linhagem da família dele, eu acho que é muito importante ficar claro isso, porque muita pessoa que vê os filmes não entende que o Voldemort é um descendente legítimo, real, da família de Slytherin, tá ligado? Parece que ele acaba sendo um cara ali, porque ele não tem o sobrenome Slytherin. Por que ele não tem? Não é falado sobre isso de uma forma mais profunda. Ele fala que é e acabou, é ele. O próprio Harry, em algum momento, acha que poderia ser o descendente de Slytherin. Então, fica muito subentendido o porquê ele é esse descendente. Eu acho que mostrar de forma clara o envolvimento da família Gaunt com de ser de linhagem puro sangue, sabe? Mostrar aquela diferença que é a precariedade financeira da vida deles ali, que eles moram naquela casa suja, desarrumada, meio que isolado no meio do mato, mas ao mesmo tempo a arrogância dele mostrar o anel dos Peverell ali, falando que ele tem linhagem de puro sangue, ele não aceitar o cara do ministério e falar com ele lá, com Morfinos. Então, assim, isso aí traria um paralelo muito grande a descendência do Voldemort, porque ele acaba por fazer isso também. Ele acaba replicando essa linha de pensamento da família dele, dos Gaunts ali, né, mano? Então, outra coisa que também não aparece, essa briga entre a família dos Riddles e dos Gaunts. Como foi que surgiu essa rixa familiar? Como que surgiu o relacionamento que deu a luz pro Voldemort? Até pra gente entender a questão dele não conseguir entender o amor, dele ter vindo de um relacionamento com poção do amor, dele ser uma criança que foi abandonada pela mãe e pelo pai. O porquê que foi, como é que é isso, quem era a mãe, quem era o pai. Eu acho que a falta disso deixa raso a história do vilão do filme. Então eu acho que quando chega ali em Enigma do Príncipe, mano, e a gente simplesmente no filme salta o tempo e do nada aparece o Dumbledore na frente do Harry metendo a cara dentro da penseira e volta umas lembranças pequenas. É o que a Julie falou. Por conta de 10, 15 minutos a mais que eles colocassem ali no filme de Enigma do Príncipe, eles teriam dado esse valor a mais a esse personagem, teria dado uma profundidade a mais pro inimigo do nosso protagonista. A gente entenderia melhor o porquê das motivações, por que o Voldemort é assim, o que levou ele a ser assim, como é que veio a construção da família. Então, pra mim, o maior pecado da saga inteira é a falta da explicação profunda do vilão da história pra gente, que acontece ali propriamente dito em Enigma do Príncipe, quando a gente volta ali, né? Porque o Enigma do Príncipe começa nessa trama ali de entender o Voldemort. E a gente vê o Enigma do Príncipe no filme, a gente não entende o Voldemort. Porque no livro a gente consegue entender profundamente o que ele é,
E no filme fica muito vago. Ali a gente acaba conhecendo mais o professor Horácio do que o próprio Voldemort no filme. A gente acaba tendo mais entendimento de como foi o passado do Horácio do que como foi o passado do Voldemort. Fica muito raso pra mim, entendeu? Então o maior pecado pra mim nos filmes, na adaptação, foi essa. Boa. E aí, Julie, o que você acha? Eu concordo plenamente. Eu acho que como Ordem da Fênix constrói muito o motivo do Harry ter sido perseguido pelo Voldemort, o Enigma do Príncipe constrói o vilão. E aí, falaram aqui no chat que eles realmente tinham essa vontade de fazer Enigma do Príncipe ser uma comédia romântica. Eu não sei de onde eles tiraram que Enigma do Príncipe seria uma comédia romântica. Por que o Rony tem uma namorada? Porque o Harry começa a se interessar pela Gina? Isso não é a parte central. O romance nunca foi central em Harry Potter. E ficar forçando essa barra, tipo, ele deixou o filme ele ficou pouco, assim. Eu acho que Enigma do Príncipe, ele é um filme... É como se ele faltasse tanta coisa que ele fica um filme, parece assim, esburacado. Parece um filme, sabe? Um filme raso, um filme que ele tem muito pouco. E eu acho que eles... E mesmo colocando tanta ênfase, assim, no romance, mesmo assim fizeram a Gina ser completamente sem personalidade, como muitas pessoas estão falando aqui do lado. Então, mesmo focando nisso, não fizeram direito. Mas eu acho que realmente isso, porque a gente entende o Voldemort, e a gente sabe que, assim como o Harry, os pais do Harry se sacrificaram por ele, os pais do Voldemort abandonaram ele. E como existe essa grande diferença, os dois cresceram órfãos. O Tom Riddle não era órfão porque o pai dele estava vivo, né? Daí ele foi lá e se fez órfão matando o pai. E aí a gente tem, por exemplo, começo de Ordem da Fênix, começo de Cálice de Fogo, eles estão na casa dos Riddle, que é importante. Mas pra construção depois. Mas esse ponto que a Julie falou também, pra mim, é uma coisa maneira. Por quê? O Harry e o Voldemort é yin e yang. Eles são um equilíbrio um do outro ali, sabe? Enquanto o Harry, ele é salvo pelo amor, o Voldemort é condenado pela falta do amor. Sim. O Harry, ele descobre que vem de uma família muito rica, mas foi criado como um pobre. Sim. O Voldemort, ele descobre a mesma coisa, mas a família rica do Voldemort era os trouxas. Sim. E a família rica do Harry eram os bruxos. Sim. Então, assim, tem tantas conexões na história dos dois que a gente vai vendo quando entende profundamente os dois personagens, que pra mim é uma covardia quando não mostra essa parte do Voldemort. Ele impede que o público entenda outros pontos em comum que eles têm e essas divergências que eles têm na história, porque é um equilíbrio real um com o outro ali, né? Uma profecia. Nada nesse lugar de falar que um não pode viver enquanto o outro estiver vivo. Então, a todo momento se colocam os dois ali como igual, que eles estão no mesmo lugar. O próprio Tom, em A Câmara Secreta, né? Ele fala que o Harry lembra muito ele, que eles são semelhantes, vêm do mesmo lugar. Então, quando é pra contar a história do Voldemort, não conta. Então a gente não vê essa similaridade real na criação deles, sabe? E o Voldemort, ele fica só um idiota sem nariz que fala... E daí é isso, porque o Voldemort muito... ele vira um grande meme, porque ele é uma grande piada, ele é o cara sem nariz. E até porque... É dramático. Até porque, quando a gente entende a profundidade do Voldemort, a queda dele é maior. Sim. Que quando você vê, mano, aquele cara gigante, inteligente como aquele... Ele caiu por besteira, porque ele não se atentou a detalhes tão bobinhos. Então isso mostra o quanto não adianta. Aquela linhagem puro sangue, aquele orgulho de ser da linhagem de Slytherin. Isso aí não é nada se a pessoa não tiver a real atenção à magia, entender a magia no geral. E o Voldemort, ele errou por negligência, porque ele desprezava a magia que ele não entendia. Então, até por isso também, aí tem um outro ponto que agrega com isso, é o final, a batalha final do Harry com o Voldemort. Eu acho que aquela lavada que ele dá no livro no Voldemort era muito mais impactante pro final da saga do que como foi nos filmes. Aquela, vamos começar, Tom, e agarrou o Tom e se jogou. Aquilo é horrível, mano. Eu vou falar exatamente sobre isso. Eu acho que eu posso já até emendar. Então vai que vai. O meu aqui, porque